Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos meus amados irmãos e amigos. É mais um momento que Deus nos dá para que nós possamos, em nome de Jesus, nessa manhã, magnificar, exaltar o seu nome. É mais um momento que o Senhor tem aí nos concedido para que nós venhamos louvá-lo, engrandecê-lo por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero orar nessa manhã para que nós possamos dar prosseguimento a tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por esse momento, ó Pai, tão lindo, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, Pai. Aleluia, que o Senhor tem providenciado, Senhor Deus, para a minha vida, para a vida de meu amado irmão, para a vida, Senhor Deus, de minha amada irmã. Deus, nós confiamos, ó Pai, no teu braço forte, ó Pai, no teu poder, na ação, Senhor Deus, divina do teu sobrenatural, no teu milagre, Senhor Deus, na tua cura, na visitação, ó Pai, do Senhor, ó Pai, aquele, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, sentido sensível, ó Pai, a voz do teu Santo Espírito. Então, ó Deus, nesta manhã, aleluia, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, por aquele, Senhor Deus, que se encontra aflito, ó Pai, aquele que tem clamado ao Senhor, ó Pai, aleluia, e muitas vezes, ó Pai, ele não tem obtido resposta, Senhor Deus, aleluia, tem chorado, ó Pai, tem, Senhor Deus, ó Deus, muitas vezes se esperneado, ó Pai, as lágrimas, muitas vezes, ó Pai, molha, Senhor Deus, o chão do seu quarto, ó Pai, porque está de joelhos dobrado, ó Pai, diante da tua face. Mas o Senhor diz, Senhor Deus, que o choro, ele pode durar uma noite, ó Pai, mas a alegria, Senhor Deus, vem pelo amanhecer. O Senhor, ó Deus, aleluia, aquele, Senhor Deus, que ministra, Pai, aleluia, sobre, aleluia, o vale de ossos secos, ó Pai. E o Senhor faz, Senhor Deus, com que aquele grande exército de ossos, Senhor Deus, eles venham voltar à vida, Pai. Assim, Senhor Deus, não há nada impossível para o Senhor. Visita, Deus, poderosamente, Senhor Deus, aquele que se encontra, Pai, nos leitos, ó Pai, dos hospitais, ó Pai, dos CTIs, das UTIs, ó Pai, aleluia, até mesmo, ó Pai, sem condições, ó Pai, de expressar, Senhor Deus, com palavras, Pai, aleluia, Senhor Deus, o pedir do teu socorro, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ó Deus de Israel, o Senhor entende, Senhor Deus, os anseios, ó Pai, do coração. O Senhor entende, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, o quanto, ó Pai, aleluia, o teu servo, a tua serva, Senhor Deus, tem amado ao Senhor, ó Pai. E tem, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, aleluia, ó Deus de Israel, aprendido, ó Pai, estar, Senhor Deus, aleluia, diante do Senhor com o coração grato, com o coração cheio, ó Pai, aleluia, de desejo, ó Pai, de alcançar a graça, Senhor Deus, que tanto tem colocado diante, Senhor Deus, da tua majestade. Então, ó Deus, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós, aleluia, clamamos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que providências sejam tomadas, ó Pai, em relação à nossa casa, o nosso lar, ó Pai, em relação, Senhor Deus, a portas abertas, Senhor Deus, em relação, Senhor Deus, ó Deus de Israel, o mantimento, ó Pai, na despensa, Deus, o Senhor pode, Senhor Deus, agir, Senhor Deus, com as tuas maravilhas. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, o teu querer. Opera, Senhor Deus de Israel, o teu efetuar. Faça de nós, ó Pai, instrumentos teus, ó Pai. E venhamos ser uma bênção, Pai, diante do Senhor. Ministra, Pai, aleluia, segundo o poder do teu Santo Espírito, ó Pai. Nós somos, ó Pai, aleluia, sedentos, ó Pai, de Ti. Nós somos sedentos, ó Pai, da Tua presença santa, Pai. Ó glorioso Deus de Israel, estende as Tuas mãos, ó Pai,
em direção, Senhor Deus, aleluia, onde tiver um servo teu, Senhor Deus, clamando por socorro. Visita ele, Senhor Deus, com poder e grande glória, Senhor Deus, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Assim, ó Deus, nós clamamos, ó Pai, pela tua infinita misericórdia, Senhor Deus, pelo teu socorro, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, nós imploramos ao Senhor, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, nos dando vitória, esteja, Senhor, nos capacitando, ó Pai. Ó Deus, aleluia, Deus, nós te pedimos, ó Pai, que toda e qualquer, Pai, situação, Senhor Deus, ó Pai, de perversidade seja caindo por terra, Pai. Ó Deus de Israel, o Senhor conhece, Senhor Deus, os teus servos. O Senhor conhece, Senhor Deus, as tuas servas, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. É momento, ó Pai, de nós estarmos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, sendo operosos, ó Pai, segundo, Senhor Deus, o teu querer, segundo o teu efetuar, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Assim, Senhor Deus, nós, aleluia, Senhor Deus, colocamos as nossas vidas, ó Pai, no Senhor. Nós colocamos, ó Deus de Israel, nosso coração, Pai, segundo, Senhor Deus, o teu querer, segundo o teu efetuar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Deus, amém. Amém, Senhor. Nos ajuda, Pai. Pega em nossas mãos, ó Deus. Nos leva, Senhor Deus, muito mais além, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Aos meus amados irmãos. Aleluia. A nossa, aleluia, o Deus de Israel, irmã Noemi Souza, né? Também ao nosso amado irmão José Vidal. Que Deus esteja aí abençoando o meu amado pastor Márcio da Silva, presidente dessa obra. Que Deus esteja aí abençoando poderosamente. É um prazer, né, nós estarmos aí com o nosso pastor presidente. Que Deus esteja te abençoando aí, meu pastor, derramando da sua graça, derramando da sua unção e do seu sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Que Deus esteja aí operando, né, maravilhosamente na sua saúde. Que Deus esteja aí fazendo muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado. Deus esteja também trabalhando aí na saúde da nossa amada irmã Noemi Souza, derramando da sua graça, derramando da sua unção, abrindo portas aí maravilhosíssimas, né, diante desse Deus que tudo pode. Que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, o Deus que tudo pode na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Também a paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí operando, né, maravilhosamente nessa manhã. Deus te abençoe, Deus esteja também te dando saúde, paz, alegria e prosperando, né, o seu caminhar, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor tem sido maravilhoso para comigo, para contigo, na data desse dia. E este é o dia que o Senhor nos fez. Esse é o dia que o Senhor tem aí operado maravilhosamente sobre nós. Como é costume de todos os dias, eu quero dizer que nós estamos hoje na programação, aleluia, Tabernáculo do Deus Altíssimo, programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aleluia, de Cascadura, Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, Rio de Janeiro. Essa programação ela vai ao ar sempre às 7h30 da manhã com o pastor Carlos Salles. Texto bíblico que nós vamos usar hoje está em Provérbios, capítulo 24, versículo 11, versículo 10 e 11. A reflexão: quando tudo é levado por água abaixo. Essa é a nossa reflexão. A data de hoje é dia 9, aleluia, de 9 de setembro, né? Agosto, setembro, 9 de setembro. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Hoje nós temos o culto de, aleluia, oh Deus do céu, culto de sexta-feira, é culto
aleluia, de libertação. E nós vamos estar, amados irmãos, recebendo a nossa amada irmã, pastora Lucimar. Ela vai trazer uma mensagem para a gente, e eu conto com a presença dos amados irmãos para que nós estejamos aí, aleluia, recebendo de Deus, que Deus esteja trabalhando, operando maravilhosamente nas nossas vidas, em que nós venhamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos encher, nos capacitar. As lutas têm sido aí terribilíssimas, né? Mas o Senhor, aquele que tudo pode, aquele que opera, Ele é verdadeiramente tudo que precisamos, amém? Então, hoje, sexta-feira, culto de cura e libertação com a nossa pastora Lucimar, estará trazendo uma mensagem, um testemunho muito edificante a respeito de tudo que ela passou nesses últimos dias, né? Nós temos testemunhos aí também fidedignos, né? A respeito também do nosso pastor que foi operado aí, Deus fez maravilha na vida dele, também na vida do Júlio, né? Deus fez maravilha. Deus abençoe também a nossa amada irmã Divonete Ribeiro, né? Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus. Seja bem-vinda, minha amada esposa, que Deus esteja aí operando na sua vida em nome de Jesus, amém? Então também, meu amado irmão, quero dizer a você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo aqui à Travessa Souza Andrade, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim, e você é o nosso convidado. Eu tenho deixado aí também para os amados irmãos meu link, né, em azul, sempre quando eu coloco aí a programação, coloco o link também. Eu vim pedir aos amados irmãos que estejam aí assistindo os vídeos, né, dando o seu like, se inscrevendo no canal, porque, meus amados irmãos, é muito difícil, né, quando nós fazemos uma obra séria, quando nós estamos aí dispostos a estar verdadeiramente trabalhando para o Senhor, é muito difícil nós termos seguidores, né? Sabe quantos seguidores o pastor Carlos tem aí na obra do Senhor, nesses 800 e poucos vídeos? 111 inscritos. E todos os dias eu falo a respeito do meu link, mas é uma coisa assim complicada, é uma coisa muito difícil, né? E apenas 10% desses 111 pessoas, apenas 10% assistem os vídeos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar nos envolvendo nessa obra de amor ao próximo. Nós precisamos, como cristãos, viver tempos e tempos de avivamento. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos colocar na presença desse Deus que tudo pode. E eu venho clamar também a você, meu amado irmão, aleluia, para dizer não pela legalização das drogas, dizer não pela legalização do aborto, da ideologia de gêneros, dizer não à pedofilia, dizer não à destruição dos valores morais a respeito, aleluia, principalmente das crianças, dos nossos idosos, aleluia. Nós precisamos lutar, aleluia, para fazer com que, aleluia, os nossos idosos, as nossas crianças, os nossos deficientes físicos sejam amparados em nome de Jesus Cristo, amém? Dizer não à perversidade contra os animais, porque querem também legalizar o sexo de um homem com animal. Isso é contra a lei de Deus. Dizer não contra a corrupção. Se nós não dizermos não a estas coisas, o nosso país ele vai virar uma anarquia. E não é vontade do meu coração, não é vontade do teu coração, que nós venhamos viver um disparate. Todas as vezes que Israel pecou, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, todas as vezes que Israel como nação, eles adoraram outros deuses, eles se prostituíam, todas as vezes que eles tiraram os olhos de Deus, eles sofriam
verdadeiras derrotas. Nós precisamos entender que bendita é a nação cujo Deus é o nosso Senhor. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos, aleluia, nos focar, aleluia, nesse Deus que opera tanto querer conforme efetuar na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Então vamos lutar, aleluia, pelos nossos direitos adquiridos, tanto na Constituição, também, aleluia, nas Sagradas Escrituras, em nome de Jesus Cristo. Eu quero trazer um bom dia especial. Ele diz assim: Psyu, você mesmo que está aí olhando, que tal uma paradinha para refletir e refletir sobre você? Pensar em tudo de bom que existe por aí dentro desse teu coração. Saiba que você é uma pessoa maravilhosa, capaz de fazer muita coisa boa, útil e expressiva, e que no seu coração estão guardados. Sempre o Google, ele entra assim, não sei porquê, mas ele entra nas minhas lives e começa a falar que está pesquisando alguma coisa, mas Deus é fiel. Vamos dar continuidade aqui. Mas não esqueça de buscar em cada dia, minuto dos seus dias, motivo de alegria e esperança. Não importando com as situações adversas, aleluia, que aparecem. Você deve escolher ser feliz e tornar isso possível com pensamentos positivos, não perdendo nunca o entusiasmo pela vida e pelo amor, mas principalmente tendo a certeza de que Deus sempre abençoa quem ama e quem faz da vida um prazer. A vida é um prazer para mim e para você. Que nós tenhamos aí um dia maravilhoso, com muita paz, com muita alegria, na presença do nosso Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Amém? Meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, para amanhecer hoje, Deus sempre me dá uma palavra de diversas situações, talvez numa conversa que eu estou conversando com alguém, ou alguém está conversando com outra pessoa que está perto de mim, ou numa pregação que a pessoa está fazendo, ou ao amanhecer, quando eu estou para acordar. Deus sempre ele me dá uma palavra, e a palavra que Deus me deu e eu trouxe aqui, eu quero compartilhar com meus amados irmãos. Está em Provérbios: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, é que tua força é pequena. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, o que ele está dizendo? Se tu deixares de livrar, está pedindo para você livrar essas pessoas que estão sendo levadas pela morte. Ele está dizendo: se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, nós não podemos deixar que isso aconteça, mas é o que mais tem acontecido. O que nós estamos vendo, amados irmãos, e nós precisamos tomar sentido nisso que está acontecendo. Tem muitas pessoas indo a passos largos para o inferno. O que eu quero te dizer a respeito disso é que durante toda a caminhada cristã, quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras, no mundo antigo, quando fala de Noé, um mundo antigo, ele diz que o povo, eles casavam-se e davam-se em casamentos, comiam, bebiam, quando de repente veio o dilúvio. Noé e sua família
e cada espécie de animal estava dentro da arca. E o Senhor fechou a porta da arca do lado de fora. Se Noé quisesse abrir a arca, não conseguiria. Nós precisamos entender que só se salvaram 8 pessoas no mundo antigo. A gente vê novamente o juízo de Deus entrando em Sodoma e Gomorra. E os que saíram de Sodoma e Gomorra, meu amado irmão, foram 4 pessoas. E uma delas era infiel ao Senhor e ficou pelo meio do caminho. A esposa de Ló virou uma estátua de sal. Nós precisamos entender que 3 pessoas sobreviveram, aleluia, daquela situação que a mão de Deus viera e destruíra Sodoma e Gomorra. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que agora Deus, ele vem e ele fala para Moisés: eu tenho ouvido o clamor do meu povo no Egito. Eu vim até você para te ordenar que tire o meu povo com mão forte do Egito. E Moisés até argumentou com Deus: quem sou eu? Sou pesado de língua. Deus falou com ele: quem fez a boca do homem, o ouvido do homem, as pernas, os braços, os olhos? Não fui eu? Vai, você falará por mim e Arão, teu irmão, que vem ao teu encontro. Ele falará as palavras que você colocar, aleluia, na boca dele. Nós precisamos entender que Moisés, ele chega no Egito e Deus manda 10 pragas. E a derradeira das pragas, aleluia, ele destrói, aleluia, o filho de Faraó, o seu sucessor. Nós precisamos entender, assim como aquele Faraó, ele destruiu todos os filhos dos hebreus que nasceram homem depois de um determinado tempo. Assim também Deus destrói todos os primogênitos do Egito, preservando os filhos dos hebreus. Eu quero te dizer, meu amado irmão, que Deus, ele tira o seu povo com mão forte do Egito. Mas os que entram na terra prometida, dos 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças que saíram do Egito, que entra, aleluia, na terra prometida, somente Josué e Caleb. Depois de peregrinarem 40 anos no deserto, todos eles morreram no deserto. Somente Josué e Caleb entram na terra prometida. Deus, ele está tirando um povo do meio do seu povo. E se você quer verdadeiramente ser escolhido por Deus, você tem que se colocar na presença desse Deus que tudo pode. Não tem como você agradar a Deus e a demônios. Ou você é de Deus ou você é dos demônios. Nesta noite, para amanhecer hoje, eu estava sonhando a respeito de uma grande correnteza dentro de um rio, que estava levando umas madeiras, essas madeiras de maçaranduba, que estava colocada no meio de uma mesa com os pés para cima. E ali eu falei com o meu sobrinho: tá vendo, você está deixando essas madeiras ir embora? E eu falei: lança uma corda e laça o pé da mesa e puxa essa madeira de volta, que está indo embora. E ele pegou essa fita cassete, puxou aquele fio que tem nela, aquela fitinha que tem nela, e ele laçou o pé da mesa, mas aquela fita, ela não segura nada, e a madeira foi toda embora. O que nós entendemos com essa situação? Nós entendemos, amados irmãos, que há situações dificílimas que têm acontecido diante dos nossos olhos.
E por mais que venhamos falar, muitas vezes entra no ouvido e sai no outro. Nós não conseguimos tirar algo bom daquilo que nós estamos ouvindo. Nós precisamos, amados irmãos, guardar aquilo que Deus tem falado conosco. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, deixar Deus agir. Nós precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo. Quando nós damos ouvido à voz do Espírito Santo, meu amado irmão, minha amada irmã, o nosso corpo, ele arrepia todo. Nesse momento que eu estou falando com você, eu estou com o corpo todo arrepiado. As lágrimas vêm aos olhos. As lágrimas vêm aos olhos. Os meus olhos estão merejando. Só de falar do Espírito Santo do Senhor. Eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus, ele quer falar contigo. Que Deus quer operar na sua vida. Que Deus quer ministrar, mas muitas vezes, amados irmãos, nós vivemos numa correria tão grande, que nós não temos tempo, aleluia, para Deus. E Deus está falando comigo, está falando contigo, acalma, aquieta-te, fica parado um pouquinho, eu preciso falar contigo. E a gente não dá ouvido à voz de Deus. Quantas vezes, amados irmãos, em determinadas épocas do ano, que são épocas chuvosas, e nós vimos, amados irmãos, casas serem levadas pela correnteza, famílias soterradas, ônibus que são levados pela correnteza, jogados dentro de rios. São situações, amados irmãos, que nos entristece. A gente olha aquilo, mesmo que a gente queira lançar mão para fazer alguma coisa, nós não podemos. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Patrícia Silene, que Deus esteja te abençoando, Valentina também, Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, o que eu quero dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que é muito triste nós estarmos olhando, amados irmãos, talvez cidades inteiras sendo arrasadas pelos vendavais, pelos vulcões, pelos maremotos, terremotos. São situações, amados irmãos, que traz tristeza aos nossos corações. Ontem eu estava na Metodista de manhã, é aniversário, né, da Igreja Metodista. Essa semana toda está fazendo 24 anos, a Igreja Metodista da Bica, do nosso pastor Carlos Wesley. E eu estava ali, eu ia falar a respeito do que Deus está fazendo aqui em Cascadura, mais para o lado de Fazenda da Bica. Deus colocou no meu coração desse jeito. Todas as vezes que nós estamos passando por lutas e situações que a gente não entende o que está acontecendo, conforme aqui em Cascadura, o Comando Vermelho, ele tomou os morros de Cascadura e nós vivemos momentos terríveis de tiroteio, balas perdidas caíram em casas, atravessaram janelas, situações terribilíssimas. Mas nós ouvimos falar a respeito de Lázaro. Quando mandaram buscar Jesus, porque o seu amigo estava doente, Jesus ainda demorou 4 dias. E quando Jesus
chegou, as irmãs chegaram até Jesus e falaram: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus falou com ele assim, com elas: tudo isso que aconteceu com teu irmão Lázaro não é para a morte, mas é para que se manifeste no meio do povo a glória de Deus. E Jesus falou aos que estavam ali presentes: tirai a pedra. E falou: Lázaro, venha para fora. Aquele povo, eles puderam ver a glória de Deus acontecendo naquele momento. E nem tudo que acontece na minha vida, acontece na tua vida, na região que nós moramos, é para a morte. E nem tudo que acontece é demônio, mas é Deus fazendo um reboliço santo. Depois que aconteceram as guerras, as situações difíceis aqui em Cascadura, as igrejas se moveram em oração. As igrejas que cada um estava vivendo no seu mundo, na sua doutrina, e uma ficava para lá, a outra ficava para cá, ninguém se importava uma com a outra, elas fizeram assim. Elas se reuniram, todas as igrejas, a metodista, a Igreja Assembleia Renascer, aleluia, pentecostal, a Igreja Casa de Refúgio, a Igreja Cairós, a Igreja Valdo Jaboque, a Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim. E nós nos transformamos num só povo em prol da vida do próximo. Nós, mesmo em meio a tiroteios, a situações difíceis, nós saímos às ruas em caminhada cristã, louvando, engrandecendo e magnificando o nome do Senhor. Nós saímos às ruas profetizando, cada um com a mão levantada: Deus cura essa nação, Deus sara essa nação. Mas o mais importante de tudo isso que tem acontecido, meu amado irmão, minha amada irmã, é que nós estamos experimentando assim o início de um grande avivamento em Cascadura. Isso é importante nós enfatizarmos, porque quando nós nos abraçamos como família de Deus, quando nós nos importamos uns com os outros, a obra de Deus ela flui. E flui de tal maneira, amados irmãos, que nós estamos dispostos a estar batalhando um pela causa do outro. Dia 5 de novembro, nós convidamos todas as igrejas para estar conosco num evangelismo de amor ao próximo. E nós vamos estar reunidos, todas as igrejas, nós vamos clamar aqui num local perto da minha casa, tem uma pracinha, e perto da igreja também, onde todos nós estaremos reunidos, todas as igrejas, num só propósito, pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. Nós temos períodos de orações todas as quintas-feiras. Cada quinta-feira nós levamos o povo de todas as igrejas para aquela igreja que é escolhida naquele dia. Ontem foi na igreja metodista, outro dia vai ser na Cairós, outro dia vai ser na Casa de Refúgio, outro dia na igreja Batista, outro dia na igreja Renascer, outro dia na igreja Valdo Jaboca, outro dia na igreja Efraim. E assim, amados irmãos, o povo, ele está envolvido uns com os outros. Nós precisamos entender, amados irmãos, que isso quer dizer avivamento. E nós começamos um ano dizendo que nós experimentaremos um grande avivamento. O Senhor, Ele tem dito ao meu coração que os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, cortadores, migradores, destruidores, eles seriam restituídos à minha pessoa, à tua pessoa. Tanto fisicamente conforme espiritualmente, nós precisamos crer no sobrenatural de Deus.
Mas para que isso aconteça, meu amado irmão, nós estamos vendo o que está acontecendo nessa enxurrada. As águas estão levando muitas coisas. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos olhando dentro da nossa casa. Nosso filho não ora mais, o nosso filho não vai mais para igreja. Nós olhamos, o marido não mais busca o Senhor, a esposa não mais tem a mesma fé. Nós precisamos viver um avivamento começando dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Nós precisamos convencer aqueles que estão à nossa volta de que Cristo é bom, de que Cristo faz toda a diferença na minha vida e na tua vida. Que o milagre de Deus, ele acontecerá, queira o inimigo ou não queira. Nós precisamos entender tudo isso. E nós precisamos lutar para que isso aconteça. Em nome de Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, nós não podemos ficar de braços cruzados, pois o maior homem desse mundo, ele morreu de braços abertos. Nós precisamos entender, amados irmãos, que depois que as coisas vão por água abaixo, fica muito mais difícil, amados irmãos, de você laçar, de você puxar, de você trazer de volta. Nós precisamos ter ali já uma obra de antemão. Nós precisamos começar a trabalhar antes que as coisas aconteçam. Eu estou vendo sinais. Que sinais que eu estou vendo? Sinais de cansaço, sinais de desistência. Estou vendo sinais de fracasso. E nessas situações que nós temos que entrar e trazer aquela dose, aleluia, de ânimo, aquela dose que Deus vai agir, que Deus vai entrar com poder, abraçar, chorar junto se for possível. Está orando, está falando, Jesus é bom. Nós precisamos ajudar também com as nossas finanças, se possível, uma cesta básica, uma roupa. Tem situações, amados irmãos, que talvez a pessoa não tem nenhuma roupa para ir para a igreja. Quando vai para a igreja, não tem o que comer dentro de casa. São altos e baixos que muitas vezes nós vivemos durante essa vida. Mas nós precisamos, amados irmãos, ter sensibilidade do Espírito Santo para detectarmos tais coisas. Nós precisamos nos voltar diante desse Deus e falar: Senhor, eu quero experimentar esse grande avivamento. Eu quero fazer parte desse grande avivamento. E essa irmã que vai estar ministrando aqui para a gente hoje, a mãe dela estava indo para a igreja, quando vê a irmã, cai um tombo, e ela quebra a clavícula em 3 lugares, e ela fica internada. E durante o período que ela fica internada com a mãe dela no hospital, a mãe ficou internada 22 dias, os irmãos ficaram alguns dias e eles foram revezando, mas no período que a pastora Lucimar ficou, ela ganhou 16 almas para Jesus. E ela vai testemunhar hoje. Quando a mãe sai do hospital, a filha agora cai no hospital, parece que o problema era apêndice. E o médico fala para ela: se a senhora não tivesse dado entrada no hospital com a filha da senhora hoje, se a senhora fosse entrar com a filha da senhora amanhã, a senhora não entrava com a filha viva, mas a senhora entrava com o cadáver. Porque hoje foi o tempo determinado por Deus para que a filha da senhora fosse operada, porque não tinha mais tempo. Ela ia ser operada, a operação de apêndice, ela disse que é 2 centímetros. Ela rasgou do umbigo até a parte embaixo para fazer a operação. Ela falou assim: mãe, não se importa com a cicatriz, porque ela está viva. Ela poderia estar morta. Ela vai testemunhar desse milagre de Deus. Eu ia estar falando lá na igreja metodista ontem, mas foi um testemunho tão impactante
que não precisava dizer mais nada. Nós precisamos aprender que muitas vezes nós passamos por provações, dificuldades, mas tudo o que acontece na minha vida e na tua vida é para que se manifeste a glória de Deus. Não olha para outro lado. Nosso olhar é para o céu, para o autor e consumador da nossa fé. Que em nome de Jesus Cristo você não venha deixar, aleluia, as coisas irem de água abaixo, mas que possamos, aleluia, agarrar com todas as forças. A palavra do Senhor diz que aquele que é um bom construtor na obra do Senhor, diz a palavra de Deus que ele abre profunda vala até chegar na rocha, e ali ele lança os seus alicerces. E quando vier a chuva e der contra aquela casa permanece de pé. Mas ele fala da outra casa que é construída sobre a areia, que quando vier as chuvas e der contra aquela casa estará em grande ruína. A minha casa e a tua casa, em nome de Jesus Cristo, ela estará sendo firmada sobre a rocha, em nome de Jesus Cristo. Que dia após dia nós venhamos lutar, nós venhamos, aleluia, clamar ao Senhor, nós venhamos nos colocar na presença desse Deus que tudo pode. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Deus, eu louvo e engrandeço ao Senhor. Aleluia, nesta manhã. Eu clamo, Senhor Deus, para que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor, nos ajudando, ó Pai, nos alertando, nos direcionando, Senhor Deus, para que venhamos, ó Pai, vencer, Senhor Deus, toda e qualquer tribulação. Para que venhamos, ó Pai, crescermos, ó Pai, na graça, no conhecimento do Senhor. Para que venhamos, ó Pai, abençoar, Senhor Deus, a nossa família, a nossa casa, Senhor Deus, os nossos cônjuges, ó Pai, filhos e filhas, Senhor Deus, toda a parentela esteja, Senhor Deus, debaixo das Tuas mãos poderosas. Nós queremos experimentar, Pai, este grande avivamento. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, estarmos, ó Pai, indo, Senhor Deus, muito mais além. Então, Deus de Israel, o Senhor é Deus que opera tanto querer conforme efetuar. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece. Faça de nós, ó Pai, instrumentos Deus, ó Pai. Ó Deus, nos leva, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ó Pai, a beber, Senhor Deus, água pura, Senhor Deus, assim como a corça, Pai, anseia pelas águas, ó Pai. Nós venhamos ansiar, Senhor Deus, pela Tua presença. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, entra, Senhor Deus, no nosso coração, Senhor Deus, na nossa mente. E faça de nós instrumentos Deus, ó Pai, para que venhamos, ó Pai, aleluia, testificar e testemunhar ao mundo, Pai, o Teu grande amor, Senhor Deus, as Tuas grandes maravilhas, Senhor Deus, o Teu sobrenatural. Cuida, Senhor Deus, do Teu povo, Pai, nessa manhã. Dê, Senhor Deus, a cada um de nós uma sexta-feira abençoada, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que tenhamos, ó Pai, um lindo final de semana, que possamos ser, Pai, uma bênção nas Tuas mãos, hoje e sempre. Que Deus esteja aí nos renovando, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe aos meus amados irmãos que estiveram conosco aí nessa manhã, que participaram conosco. Eu creio que foi bênção de Deus, eu creio que Deus tem aí feito com que nós venhamos pensar, né, em tudo que está ao nosso lado, à direita, à esquerda, à nossa frente, dentro da nossa casa. Eu creio que Deus fará ainda muito mais, aleluia, a respeito do que nós pedimos, a respeito do que nós pensamos. Então, eu quero estar aí de contínuo, pedir a oração para os amados irmãos, né? Nossa irmã Noemi Souza está aí, a Flávia ainda precisa de cuidados, né, das nossas orações. Também continuar orando, né, pela nossa irmã aí, a Patrícia, em nome de Jesus. Também a nossa diaconisa da Síria está orando aí, nosso amado José Vidal. Vamos aí orar uns pelos outros, né? Que Deus esteja aí nos cobrindo com suas mãos poderosíssimas, em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe. Também quero incluir aí nas orações dos nossos amados irmãos, o nosso pastor Márcio da Silva, que Deus esteja aí operando, né? A nossa missionária diva, que Deus esteja aí entrando, né? Com o seu vigor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Então, receba aí a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo
e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Então, um abração para todos, né? Os nossos amados irmãos, e até mais tarde, hoje, com o culto de cura e libertação às 19 horas. Amém? Com a nossa pastora Lucimar, você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Fica na paz. Deus abençoe.